Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje é aquele dia onde nós vamos fazer um resumo de tudo o que estudamos durante esta semana. Por isso que é muito importante, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez e assistindo só este vídeo, eu te convido a ir ao sábado e começar a rever todo o conteúdo desta semana para que este conteúdo de hoje, do vídeo de hoje, fazer sentido para você. E aproveita para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar ao final e compartilhar em suas redes sociais. Eu quero aqui dizer para você que faz o seu pedido de oração através das nossas redes sociais ou quando você deixa aqui embaixo em cada vídeo o seu pedido, eu oro por você. E eu estou orando pela Maria Helena, pela Eunice Costa, Nilzete Farias, Patrícia Armênio, Maria Santos, Joana, Maria Natalina, Maria Milka, Maria Oliveira, Antônio Carlos, Edson Silva, Terezinha Gonçalves, Roberto Dáfara e também a Eliane Fortuna. Muito obrigado por vocês participarem e é bom saber que vocês também oram por mim e todos aqui do canal Vocacionados. Se você quer que eu ore por você, pode mandar um WhatsApp, um Telegram ou aqui na descrição do vídeo fazer o seu pedido de oração. Agora eu rodo a vinheta, aproveita para se inscrever nestes segundos aqui no canal e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez estas grandes e temíveis coisas que vocês viram com os seus próprios olhos. Deuteronômio 10, versículos 20 e 21. O nosso estudo esta semana se propôs a alicerçar nossa fé no fundamento que produzirá uma vida de verdadeiro louvor, a fim de nos habilitar a tomarmos para a nossa vida a declaração de Davi quando ele disse: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Salmo 9, versículo 1 e 2. A Bíblia afirma que o temor a Deus é o fundamento do verdadeiro louvor e que devemos ser fiéis ao fundamento que aponta para o próprio Deus como o nosso louvor. Para o apóstolo Paulo, devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor que deve sair de lábios que confessem que o Senhor é o único digno de louvor. Isso está em Hebreus 13:15. Paulo usou todos os momentos de infortúnios pelos quais ele passou para escrever cartas para exortar crentes a enxergar o agir de Deus em sua vida para os proteger. E isso fica claro no conselho que ele escreveu para os crentes da cidade de Filipos. Ele disse: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Filipenses 4, versículo 6. Em todos os escritos do apóstolo, ele busca despertar naqueles que leem suas palavras o significado real da palavra louvor. Em Romanos, ele faz talvez aquele que seja o melhor resumo sobre o louvor. Ele diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12, versículo 1. É preciso entender que o verdadeiro louvor só brota em vidas transformadas pelo poder de Deus e que estão dispostas a se deixarem ser usadas por Ele em tempo integral, independentemente da situação, movidas pela fé. E foi isso o que aprendemos com o cerco feito à cidade de Jericó por Josué e seus homens. Foi neste momento do estudo que foi feita a seguinte pergunta: o que podemos aprender sobre fé com a queda dos muros de Jericó? Aprendemos que é pela fé que louvamos a Deus pelo que Ele é e não por suas obras em nosso favor. Vimos que Jó, Abacuque e Esther nos ensinaram sobre isso e agora era a vez de Josué também louvar a Deus diante da fortificada Jericó pelo que ele já havia feito e crer assim na vitória pela fé, para nos ensinar a vivermos por este mesmo sentimento ou princípio, a fé. Foi o comandante do exército do Senhor que havia prometido que eles entrariam
conquistariam a cidade e venceriam os experimentados homens de guerra de Jericó. E a fé possibilitou que aqueles homens fossem assim vitoriosos, pois fizeram exatamente o que Deus pediu, mesmo que isso contrariasse a razão. Eles creram pela fé e por isso louvaram ao Senhor por suas ações. E o mesmo fez Davi. E o exemplo de sua vida que nos ajudou esta semana a entender o louvor como uma expressão de fé foi o momento onde ele cortou a orla do manto de Saul dentro de uma caverna, e que este ato o deixou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul. 1 Samuel 24, versículo 5. O ato de Davi, por mais inofensivo que possa ter parecido, foi uma afronta desonrosa àquele que foi ungido por Deus como o primeiro rei de Israel. Além do que, a sua ação suscitou a chama da vingança no coração dos seus homens, e eles poderiam, a qualquer momento, tentar dar cabo à vida de Saul. Naquela caverna, fugindo de Saul, Davi entendeu que Deus era bom para todos, e isso incluía o seu algoz. Foi a bondade de Deus que ele já havia conhecido que o inspirou a louvar, mesmo em meio às dificuldades. Ele já havia visto o agir de Deus enquanto cuidava do rebanho do seu pai e também quando lutou e matou o gigante Golias. Essas lembranças o fizeram esperar pelo livramento do Senhor e a pedir perdão pelo seu ato. Foi na escuridão de uma caverna que Davi buscou o perdão de Deus e perdoou a Saul, e o seu ato o habilitou a levar uma vida de louvor, pois ensina que também devemos seguir o seu exemplo se desejamos ofertar a Deus o genuíno louvor, pois sem fé, perdão e relacionamento íntimo e pessoal com Deus não pode haver verdadeiro louvor. Foi como o resultado de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus que fez Paulo aceitar a orientação divina para mudar os seus planos em mais uma viagem missionária que veio através de uma visão. Na visão, um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Isso está em Atos 16, verso 9. Ao que Paulo e Silas, seu companheiro de viagem, responderam imediatamente com alegria e se empenharam a realizar a obra para a qual haviam sido chamados. De todas as partes da terra, há um chamado semelhante feito a nós, e os apelos vêm de todos os lugares, e o que mais é necessário hoje para a rápida conversão do mundo é de crentes abnegados, cheios do Espírito Santo, que se apresentem para a seara do Senhor. Quando decidimos testemunhar de Deus ao mundo, Ele seguirá conosco nesta tarefa, nos protegendo e esperando o momento certo de agir para que a sua luz e o seu poder possam ser vistos e sentidos através do nosso testemunho. E este foi o resultado do agir com fé do rei Josafá. Quando a notícia desagradável e assustadoramente terrível que 3 reinos haviam se juntado para atacar Judá e que o resultado desta união produziu uma grande multidão de soldados que já marchavam e estavam próximos de Judá, isso está em 2 Crônicas 21 e 2, chegou então até o rei, a Bíblia diz que Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. Isso está no verso 3. Aqui vemos que o crente pode ter medo. Não há vergonha ou pecado nisso. Josafá era um rei que temia a Deus, mas teve medo. E essa foi a sua primeira reação. Eu vou repetir o que eu já afirmei aqui esta semana. Não é pecado ter medo diante das provas. O pecado se instala quando deixamos de fixar o olhar no grande Deus eu sou. Ter medo não é pecado. Mas o segredo do rei para não se deixar vencer pelo medo que a aproximação da colisão inimiga despertou nele e em toda Judá foi a fé. Quando o medo então bater na nossa porta, não permita que ele entre em nossa vida. Este foi o segredo do rei para não ser vencido pelo medo com a aproximação da coalizão inimiga que despertou nele e em toda Judá medo. Quando o medo bater a porta, não permita que ele entre em sua vida. Deixe-o de fora. E você lembra o porquê? Porque o medo vem sempre acompanhado do pavor. Antes, siga o exemplo do rei Josafá e busque ao Senhor. Não só busque ao Senhor, confidencie a Ele a sua incapacidade de lidar com a situação que as provas lhe causam. Foi isso que Josafá fez. Em sua oração, ele disse ao Senhor: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. 2 Crônicas 20, 12.
Foi neste exato momento que Deus provou a fé do rei e de todos em Judá. As palavras para o povo foram: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles e neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. 2 Crônicas 20, 15 a 17. Eles deveriam ir ao campo de batalha apenas para observar o agir de Deus, motivado pela fé que eles tinham no grande Deus Eu Sou. Ninguém em Judá levantou a sua mão para desferir ataques contra os inimigos. Apenas buscaram ao Senhor e fixaram os olhos neles e receberam pela fé a vitória. Foi exatamente o que fizeram os personagens que conhecemos esta semana, que nos ajudaram em nosso estudo. Como não aprender a louvar a Deus com a história da paquistanesa Asha Noreen, uma cristã, mãe de 5 filhos, que ao oferecer água para as amigas que trabalhavam com ela na lavoura em 2009, foi acusada de fazer referências depreciativas ao profeta Maomé e que por isso ficou presa por 10 anos, correndo o risco de ser morta por enforcamento em seu país. E com a história do casal paulistano Luísa e Roberto, que em meio às traumáticas tentativas de manter uma gestação, que chegaram a até ameaçar o seu casamento, decidiram parar de lutar com suas forças e passaram a louvar a Deus pelo que ele já havia feito na vida deles. O ato de fé e louvor deste casal foi recompensado por Deus com a chegada do pequeno Miguel, depois de 20 anos, em meio a uma pandemia, com Luísa diagnosticada como estéril e com a idade de 41 anos. Vimos também que Deus não apenas abençoa e transforma a vida de cristãos, pois o Senhor é bom para todos, diz Davi, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras, Salmo 145, 9. Esta foi a essência da vida do palestino Bassam Aramin, que decidiu que não poderia mais tratar os judeus como inimigos. A Bíblia nos ensina que, ao guardarmos rancor, somos impedidos pelo pecado de expressar um louvor genuíno. Ressentimentos nos leva a cometer ações ruins no desejo de prejudicar a quem se empenha em nos prejudicar, em um ciclo infinito por vingança. Paulo nos exorta a não ficarmos afastados da graça de Deus por conta do rancor e da amargura. Hebreus 12, 15. Esse foi o princípio que nos ensina a vida de Bassam Aramin. Mas também aprendemos que uma vida de plena comunhão com Deus pela fé também nos leva a caminhar pelo vale da sombra da morte, onde a prova será ainda mais intensa. E os exemplos de Paulo e Silas na região da Macedônia nos ensinou que serão nestes momentos que precisaremos nos apegar ainda mais à nossa fé. E que haverá momentos em que o único caminho que teremos a trilhar será o que nos levará para uma fogueira onde seremos mortos para servir de exemplos para aqueles que ousarem desafiar as forças das trevas. Como foi o exemplo de vida de John Hus, o bispo nascido na República Tcheca, que ousou criticar a Igreja Romana e os seus ensinamentos contrários à Bíblia, e que por isso foi morto queimado em 6 de julho de 1415. Caminhos semelhantes que muitos crentes estão trilhando em meio às perseguições da ditadura na Nicarágua, comandada pelo déspota Daniel Ortega, que há mais de 15 anos vem oprimindo o povo da Nicarágua, prendendo e matando cristãos e destruindo o seu lugar de culto. Levar uma vida de louvor não é necessariamente trilhar por caminhos tranquilos com águas mansas. Na verdade, é fazer a vontade de Deus em qualquer situação e onde Ele nos conduzir. Uma vida de louvor é o fruto do relacionamento com o Eterno, movido pela fé. Pense nisso e que Deus te abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web Rádio Ecoar. Se inscreve em nosso canal, habilita as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. O seu curtir é muito importante aqui no canal. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.